Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e essa é mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede da gente estar aqui, meditando no texto da Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, parte 3, episódio de número 603, 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Que jornada fantástica de aprendizado. Eu te convido a você ouvir os outros episódios que você não viu ainda, os outros livros da Bíblia que já fizemos e caminhar com a gente aqui neste momento tão precioso que é esse período que a gente passa aqui, alguns minutos do nosso dia, meditando na Palavra de Deus, aprendendo mais sobre o texto bíblico. E esse é o meu objetivo aqui, que você seja edificado, renovado, transformado pelo poder da Palavra de Deus, porque eu creio que é isso que ela tem capacidade de fazer. Então é muito importante meditar aqui, capítulo 6, versículo 19 ao 21, especificamente nessas partes aqui desse maravilhoso discurso do nosso Senhor, através de um exame cuidadoso, aprender sua contribuição contínua para a instrutividade e beleza do ensino de Jesus. É possível que a gente possa sugerir que é uma conexão aqui a ser traçada e não é fantasiosa entre o que temos aqui e os 18 versos anteriores que a gente meditou nos outros episódios. Embora o refrão solene de cada um dos 3 exemplos que eles compõem tenha sido nenhuma herança do louvor humano deve ser buscada, mas apenas aquela recompensa daquele que fala e adverte amorosamente a todos nós, em todos os momentos, sob todas as condições, que deem esmola, orem ou jejuem, o que quer que façam, não apenas em busca de uma forma particular de um tesouro terreno, mas de procurar armazenar de qualquer tipo os tesouros inseguros da terra. Não. A base agora aqui apoiada para essa advertência é, em uma palavra geral, a falta de confiança dos tesouros acumulados na terra são temporários e passageiros. Mas essa falta de confiança, ela tem sombras, suspeitas, cada vez mais profundas à medida que é analisada. O lugar, de fato, diz Jesus Cristo, do tesouro acumulado na terra deixa aberta muitas suspeitas. E mais do que suspeita, pois de tal tesouro acumulado na terra deve ser dito que é inseguro. Pela perfeição da linguagem figurada, na brevidade, na força, na clareza, essa insegurança se manifesta pela operação, como diz o texto, de ferrugem. Um agente tão silencioso, tão persistente, tão natural, tão certo que nada parece querer aperfeiçoar a figura. Apesar de toda aquela ampla gama de riqueza terrena que o ferro, o rei dos metais, poderia tipificar. A traça também é o destruidor furtivo de todas as vestimentas e texturas das quais, novamente, outra extensão tão ampla de riqueza terrena é tipificada. Mas não apenas isso, um campo tão amplo de vaidade humana, de riqueza foi exibido. O ladrão, quem quanto mais precioso e menos destrutível for o que resta, tanto mais avidamente e habilmente compreende a apreensão e o medo dele. Assim o tesouro terreno é inseguro, por vários inimigos. É temporário, mesmo quando aparenta estar mais seguro. Se estiver depositado na terra, certamente será deixado na terra.
Todo o vasto mundo dos homens sempre soube que a terra não é o seu país de residência, que se quiserem estar sempre é exatamente o oposto do fato de que devem estar sempre na terra, e que se a terra, em certo sentido, permanece, suas gerações são exatamente o oposto. Cristo diz: não ajunteis tesouros na terra. Um tesouro depositado na terra, ele acorrenta o coração à terra. Pois onde quer que esteja o tesouro, está o coração. Seja qual for o tesouro, ele está moldando o coração para ele. Que loucura! Guardar seu tesouro no lugar que você deve sair em breve. Que loucura ter como tesouro aquilo que escraviza, mas nunca enobrece. Quanto mais profundas forem suas raízes, mais profundos serão seus tormentos. A natureza e o caráter humano só então surgem, crescem, purificam e são abençoados à medida que o coração do homem se eleva a se tornar mais puro. Meus queridos, o desejo que tudo absorve da humanidade é o desejo por felicidade. E o dinheiro que responde representa como algo que vai trazer todas essas coisas. É o expoente da suposta felicidade do mundo. Daí o desejo febril de acumular riqueza, dinheiro. E a riqueza passa a ser amada, acumulada, e esse acúmulo se torna um pecado. Fazer provisões adequadas para o futuro não é aqui condenado. Pelo contrário. Deus recomenda essa prudência. Ele ordenou as estações de tal forma que uma colheita produza o suficiente para nos servir até a próxima. Os elementos que amadurecem, os frutos no solo, eles tendem a apodrecer os colhidos no ano anterior. Deus não pode ficar descontente com o fato de seguirmos o seu exemplo de providência. Não. Ele imprime sua providência até nos instintos dos animais. A abelha armazena no verão o mel que lhe servirá no inverno. A formiga também armazena seu alimento. O Deus da graça é também o Deus da providência. Os princípios da graça, portanto, têm para nós suas lições de providência. A história e a experiência nos ensinam. Não apenas no Egito, nos dias de José, mas em todas as terras, em todas as épocas. Épocas de abundância são seguidas por épocas de escassez. A lição do texto é que não devemos acumular tesouros na terra, a ponto de nos privar do tesouro mais precioso e duradouro do céu. As esperanças depositadas nas riquezas terrenas são ilusórias. A traça, a ferrugem, o ladrão assombram os sonhos dos amantes da riqueza. Ele sente mais ansiedade em preservar do que em adquirir seu tesouro. Homens são mortos por riqueza. Os milionários têm sido tão assombrados por esse medo. O ouro não pode comprar saúde. Não pode remover os terrores de uma consciência culpada. O amor às riquezas é degradante. O coração estará com o seu tesouro. É o que a gente aprende com a Bíblia. Se o céu for o tesouro, então o coração será enobrecido, pois o Deus da pureza é a sua glória. Nenhuma traça, nenhuma ferrugem, nenhum ladrão poderá nos privar do tesouro, se ele estiver lá no céu. O coração não pode ser separado do seu tesouro. E segundo esse princípio, Mateus 19:24 diz assim, digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Monopólio é egoísmo. O coração do avarento ele é endurecido por uma resistência sistemática aos impulsos da benevolência. Tesouros no céu. Aqui a excelência de caráter é colocada em contraste com o tesouro material. Os homens devem buscar nobreza de caráter, riqueza de sentimentos nobres e não riqueza perecível. Se só o tesouro no céu nos acompanha para o mundo invisível, pertence a nós, não pode ser separado de nós. Não é algo que temos, é isso que somos onde quer que estejamos.
Tudo que o homem valoriza é algo perecível, tudo que tem preço não tem valor, e tudo que realmente tem valor é impossível dar um preço. As riquezas ganham asas e fogem, voam para longe. Não temos cidades permanentes aqui. Isso dificilmente parece tão evidentemente verdadeiro nos nossos tempos modernos, quando a riqueza ganha uma maior importância aparente, como aconteceu nas terras orientais, quando a riqueza consistia em grande parte em vestuário, e os governos não conseguiram garantir a estabilidade, a segurança, a traça, a ferrugem, uma corrosão, destruiriam a maioria das coisas. E os ladrões levariam o resto. A verdade é tão verdadeira hoje como sempre foi. O homem nunca pode garantir seu domínio sobre qualquer coisa que ele possa possuir. Ele tem isso hoje, ele nunca tem certeza disso amanhã. O que um homem é e o que um homem se torna não são afetados por nenhuma força decadente conhecida. Caráter é a investidura da alma na qual ela passa para os reinos eternos. Presta atenção nas forças que afetam nossas coisas e veja quão impotentes elas são contra o nosso caráter. Veja o caso de Jó. A morte pode despojar uma alma de todas as coisas adquiridas. Não trouxemos nada para este mundo e é certo que não podemos levar nada. A morte pode tirar a alma do corpo, mas a morte não pode afetar uma riqueza de alma. Aquele que conquistou o caráter, ele é rico para sempre. Mateus 6, 22 ao 23, para a gente finalizar aqui, vamos meditar um pouquinho nesses dois versículos. Seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão! Nós vemos apenas através dos nossos olhos. Toda a luz de que o corpo desfruta passa por esses órgãos delicados. Assim como meio de nos trazer luz, nossos olhos são nossas lâmpadas. Agora, se os dois olhos se confundem a ponto de verem de forma dupla, eles distorcem a nossa visão. Eles devem formar uma única imagem para que a gente possa ver claramente. Se o pior acontecer e os nossos olhos ficarem cegos, todo o brilho do meio-dia não poderá nos trazer luz. A consciência é o olho da alma. É para a nossa natureza espiritual que o órgão da visão é para a estrutura corporal. É a avenida pela qual a luz entra. Um homem sem consciência não poderia conhecer nenhuma verdade espiritual. Ele pode compreender uma infinidade de fatos sobre religião. A história de Israel e a biografia de Jesus Cristo podem ser muito familiares para ele. As doutrinas da teologia podem ser estudadas por ele como sistemas de filosofia e as teorias das mais variadas ciências. Mas um conhecimento assim adquirido pode também não ser espiritual. Deus estaria escondido de modo que o modo de vida permaneceria desconhecido. Justiça e pecado, fé e redenção seriam apenas nomes para ideias abstratas. E a concepção dessas ideias não ajudaria na prática, mas Deus fala na consciência. Ele fala. Ali o seu espírito toca o nosso espírito. Como que a gente pode garantir que os nossos tesouros sejam duradouros e eternos, meus queridos? Qual é o verdadeiro tesouro que a gente deve acumular? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ó Deus, que a luz da Tua verdade brilhe nos nossos corações, revelando-nos o verdadeiro tesouro que está nos céus. Ajuda-nos a guardar nossos corações dos tesouros passageiros da terra e a investir em virtudes eternas. Que a consciência seja o guia da nossa alma, iluminada pela Tua graça, pelo Teu Espírito, para que a gente possa viver de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda. Amém, amém e amém.
Eu volto em breve, se Deus quiser, para a gente continuar meditando, tá bom? No texto bíblico. O próximo vai ser o episódio número 4 do capítulo 6. A gente encerra o capítulo 4, o capítulo 6, né? Vai ser o episódio número 4 do capítulo 6. E a gente encerra esse capítulo e vai pro 7, se Deus quiser. Eu te encontro lá. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.